Oi pessoal, tudo bem? Dando continuidade aí à nossa matéria de Direito Internacional, vamos começar falando de asilo, hein? É o asilo da vovozinha, professora? Não, não é, já quer pôr a vovozinha no asilo. Vão pro inferno, hein? Vão pro inferno. Nessa hora os ateus sempre aí de uma maneira mais vantajosa, né? Não tem inferno, não tem céu, é uma alegria mesmo, hein? Olha só. Vamos falar então de asilo, asilo político e asilo diplomático. Começamos aí já na corrida, empurraram a gente já veio correndo, não dá nem pra andar aqui, hein? A matéria tá super corrida, a gente precisa dar aí um gás pra terminar todo esse cronograma e vocês irem com 100% da matéria toda aqui no vídeo, hein? Então não podemos perder tempo, vamos lá! Asilo político e asilo diplomático, qual a diferença, professora? Asilo político, temos aí um perseguido político, olha só, não vai ter golpe, hein? Olha só, a pessoa tá perseguida ali politicamente, o que que faz? Pede asilo em outro país, hein? Pede asilo em outro país. Já aconteceu aqui no Brasil, hein? Lá atrás, já aconteceu Caetano Veloso, a gente tem aí Gilberto Gil, pessoas que pediram asilo político em outros países porque eram perseguidos políticos. Isso é asilo político. Você abre as portas do seu país para atender, para recepcionar esta pessoa, ok? Asilo diplomático, por sua vez, é asilo político, mas temporário. É asilo político, mas temporário. Como funciona? Você está num país que não é seu amigo, não é seu íntimo ali, não vai com a sua fuça. O que você faz? Bate na porta de uma embaixada e pede o asilo diplomático. Ele concede aí aquele asilo para você, ou seja, um asilo político temporário, para que negocie politicamente com o estado que você se encontra e conceda aí a você um salvo-conduto. O que é o salvo-conduto? A garantia de saída em segurança deste estado. Professor, e se o salvo-conduto não é concedido? Você vai morar na embaixada, vai morar na embaixada, olha só, tá bom? Essa é a diferença entre asilo político e asilo diplomático. Vamos começar agora com tratados. Nossa, eu tô chorando, arrepiou agora, e acho que foi a coxinha que eu comi, veja só. Relato histórico, vamos começar tratados agora, hein? Tratados de Westfália, o primeiro tratado que a gente vai trabalhar aqui. É um marco aí histórico do nosso direito internacional. Foi o Tratado de Westfália. Este tratado nada mais é do que uma celebração de paz aí entre os países após a Guerra dos 30 anos. Vivemos aí num período de guerra fervorosa e o Tratado de Westfália veio para encerrar aí esse período belicoso. Olha só, estamos falando aí em 1648, olha quanto tempo isso já, hein? Então, 1648 é aí a assinatura do Tratado de Westfália, onde tínhamos aí como principal a garantia da soberania dos estados. Então assinamos aí esse tratado para que mantivéssemos aí a paz e garantíssemos aí o entendimento entre nós países de que os estados são soberanos. Isso reinou muito bem até que um tal de Napoleão veio com uma Revolução Francesa aí querendo dominar o mundo. E foi guerra para tudo quanto é lado, somente quando de fato houve aí a derrota de Napoleão que assinou-se a Convenção de Viena, aí assinada em 1815, onde se estabeleceu a vedação de territórios aí tentarem conquistar uns aos outros, de países tentarem conquistar uns aos outros através da força, através da guerra. Reafirma-se aí a questão da soberania estatal, ok? Ocorre que neste período era todo mundo maligno, entrou a Segunda Guerra Mundial, ou seja, a Convenção de Viena foi por água abaixo, olha só. Então, aí com a Segunda Guerra Mundial, tudo que tinha sido construída, lembrando aqui que, óbvio, a gente falou de Revolução Francesa, Convenção de Viena, até a Segunda Guerra Mundial, que já está aqui bem mais perto, em 1900,
Teve aí a assinatura da Conferência de Paz de Haia, só para fins de solução de conflito pacífico e manutenção da paz. Teve aí, neste meio tempo, originado dessa convenção, a assinatura do Tratado de Versalhes em 1919, com a criação da Liga das Nações, olha que interessante, para fins de manutenção da paz. E, enfim, com a Segunda Guerra, tudo isso desmoronou, então nada disso serviu. Convenção de Viena, Paz de Haia, Liga das Nações, tudo foi dissolvido, porque com a Segunda Guerra Mundial voltamos aí com os períodos de inferno nessa humanidade, neste mundo. Guerra e mais guerra, olha, veja. Com o fim da Segunda Guerra é que surge a Organização das Nações Unidas, é que surge a ONU. A ONU, ela vem aí em 1945, no término aí da Segunda Guerra Mundial, para impedir novos conflitos, para impedir novas guerras. Com ela nasce aí a Corte Internacional de Justiça, com sede em Haia e dentro aí com estabelecimento no que foi denominado de Palácio da Paz. Não foi aí uma coincidência, por óbvio, a humanidade tinha que dar uma sossegada, né? Já estava demais, já estava demais. Houve aí a criação da Corte Internacional de Justiça. Vamos entrar nas principais cortes existentes hoje no nosso direito internacional. A Corte Internacional de Justiça, seu estatuto, inclusive, um dos elementos aí mais importantes do direito internacional, traz inúmeras informações que vamos utilizar daqui para frente. Guardem aí, então, Corte Internacional de Justiça. Trata-se aí de um tribunal internacional da Organização das Nações Unidas, ou seja, os estados que fazem parte da ONU se submetem a essa corte internacional. Vale dizer que a sua competência, ela não é só contenciosa, ela não é só para soluções de conflitos, ela também é consultiva. Contudo, ela não pode ser consultada diretamente pelos estados. Os estados não têm capacidade postulatória diante da Corte Internacional de Justiça. Eles devem fazê-lo através aí da Assembleia Geral ou do Conselho de Segurança da ONU, Somente eles podem aí questionar e pedir um parecer da Corte Internacional de Justiça, ok? Segundo lugar, não necessariamente com menor importância, temos a Corte Permanente de Arbitragem. Veja que aqui, ó, estamos falando, vou até trazer, é muito importante isso aqui gravar, porque a gente acha que a arbitragem é um tema novo. Veja só, muito interessante quando a gente fala das principais cortes, criada em 1899, tratam a arbitragem como se fosse uma novidade aqui pra gente. Por favor, hein? Olha já quantos séculos a gente tem da primeira criação aí da Corte Permanente de Arbitragem. Então não é um tema novo, só falta aí um pouco de disposição nossa de querer utilizar esse mecanismo de solução de conflito, ok? A partir desta corte foi criada aí a primeira Conferência de Haia. Olha que interessante, então, Conferência de Paz de Haia. Guardem, isso é cobrado. No material de vocês tem todas as datas, tudo bonitinho. Guardem, não costuma cobrar muito no exame de ordem, esse tipo de coisa, em concurso público, essas especificidades. Desculpa, falhou aqui, hein? Falhou. Cadê a balinha pra professora? Corte Permanente de Arbitragem, criada na primeira Conferência de Paz de Haia. As datas estão no material. Importante que vocês saibam, mas independente disso, fiquem tranquilos, não tem essa cobrança tão pesada, tão fervorosa, ok? Tribunal Penal Internacional, TPI, Tribunal Penal Internacional. Atenção aqui, ok? O Tribunal Penal Internacional foi criado através do Estatuto de Roma, sede em Haia, ok? Com foro supranacional. Ele só julga crimes de alta gravidade
e de intensa repercussão. O exemplo, nós temos aí o genocídio. Lembrem que a nossa Constituição Federal aderiu expressamente ao Tribunal Penal Internacional. E um interesse aqui para a gente trazer para a nossa aula é que o tribunal tem competência para julgar os indivíduos, mesmo que seus estados, atenção, mesmo que seus estados não sejam aderentes ao Tribunal Penal Internacional. Olha só, a gente passou a aula inteira falando que tudo em direito internacional você precisava aderir, precisava concordar, exceção ao Tribunal Penal Internacional. O indivíduo pode ser julgado mesmo que seu estado não seja participante, não seja membro atuante do TPI, ok? O Brasil é sim membro do TPI, com disposição expressa na nossa Constituição Federal. Uma observação aqui extremamente relevante. Pergunta, professora, digamos que um brasileiro nato, cometeu um crime de genocídio. O Tribunal Penal Internacional pede a entrega dele. É possível? Lembre-se, falamos que o brasileiro nato não pode ser extraditado. Isso é possível, a entrega ao TPI? É possível. Por quê? Tribunal Penal Internacional não é Estado, é uma organização internacional da qual o Brasil faz parte. Então, logo, portanto, com isso, não estamos entregando ninguém naturalizado ou estrangeiro a nenhum outro país. Na verdade, ele está sendo julgado por uma organização que o Brasil faz parte. Não estamos aí agindo de forma inconstitucional. Atenção nisso, isso pode ser cobrado. Sinto que será. Lembrei de uma coisa aqui, hein? Lembrei de uma coisa. Ó, que lindo este copo. Olha que lindo, hein? Instituto Sebel aqui, dando copos maravilhosos aqui. Inclusive, esse eu vou levar para minha casa. Lembrei de uma coisa, meu pai é muito sábio. Estudioso, mais ou menos, né? Fez Mackenzie, instituição boa, tal, fez administração. E o meu pai, ele é um bom vivant. Ele gosta de viver a sua vida, então ele sempre foi da seguinte política. Ele falava assim, Karina, eu nunca estudo mais do que eu preciso. Eu estudo o suficiente para passar. Se eu preciso de 5, eu estudo para 5 e tiro 5. Não preciso de 6, eu preciso de 5, olha só. E veja, no exame de ordem vocês precisam de 50%, 40 questões. E ele falava assim, por isso me surgiu, hein? E ele falava assim, Karina, tranquilo, por que você fica estudando tanto? Eu falava, mas pai, eu preciso estudar, não tem jeito. E ele falava, Karina, não precisa, é só o mínimo. Eu falei, pai, mas como você tem certeza que você passa? Como que é? Como funciona? E ele fala, é simples, tomo água de maçã antes de fazer a prova, deixo a maçã ali à noite, tem dia que eu nem estudo, ali à noite, tal, pá, só tomo água de maçã, veja só. No primeiro concurso que eu prestei, eu não passei. No segundo, eu tomei água de maçã e olha só, eu fui consagrada. Será? Não sei. Vale a pena, hein? Fica a dica aí pra vocês, água de maçã. Não estudem? Bom, eu estudei, achei que só a água não fazia efeito, mas meu pai acreditava tanto nela, só a água foi suficiente, olha só, hein? Vamos entrar em fontes, fica a dica, hein? Fica a dica, façam aí em casa. Fontes do direito internacional público, vamos entrar nas fontes. Fontes nós temos duas, hein? Temos as primárias e as secundárias. Fontes primárias do direito internacional público. Tratado, obviamente, é o mais importante. Tratado, costumes e princípios gerais do direito. Tratado, costumes e princípio geral do direito. Olha só, os tratados, obviamente, são uma criação formal aí entre os estados, acabam sim sendo uma fonte primária do direito internacional.
Os costumes são também fonte. Nossa, professora, é sério isso? Porque no direito interno não tem tanta, né, tanta importância, tal. É isso mesmo? No direito internacional o costume é uma fonte primária. Nós temos aí o costume no direito interno como fonte secundária. É isso mesmo? É isso mesmo. Por quê? Veja só. Desculpe. O costume internacional, ele vem no direito internacional como prática reiterada de uma nação, não é de uma população pequena, é uma nação, e é reconhecida pela sua população, pelo seu povo, como adequada, justa e obrigatória. Então, é sim uma fonte primária, tanto que não há sequer uma hierarquia entre tratados e convenções, estão no mesmo patamar. Olha que interessante. E os costumes são formados por dois elementos, o subjetivo e o objetivo, também chamado de material. O objetivo é a sua prática, a reiteração daquela ação, daquela conduta, e o subjetivo é a crença do povo de sua necessidade e de sua exigibilidade, olha só. E o terceiro, a terceira fonte, requisito, não, já estava ali, não tomei minha água de maçã, hein? A terceira fonte aí primária de direito internacional são os princípios gerais do direito, que obviamente não são postulados, são princípios, né? E por conta disso aí estão aí numa esfera abstrata, os quais podemos citar aí como exemplo a igualdade entre os estados, o princípio do desarmamento, a boa-fé, a segurança jurídica, olha só, mas não podemos deixar de lembrar que o artigo 4º da Constituição Federal traz mais ou menos assim, a Constituição, a República Federativa do Brasil, ela seguirá em suas relações internacionais, pode seguir, é mais ou menos assim, os seguintes princípios, ela seguirá em suas relações internacionais os seguintes princípios, 2 pontos, aí vem uma porrada de princípio, não tem como errar, guardem, IPANID, com N, IPANID, cumulado com risos, IPANID cumulado com risos, é quase um remédio, vamos lá, IPANID, I, igualdade entre os estados, P, prevalência dos direitos humanos, A, autodeterminação dos povos, N, não intervenção, I, igualdade entre os estados, D, defesa da paz, cumulado com C, concessão de asilo político. O outro C, cooperação dos povos para o progresso da humanidade. R, de risada, hein? Repúdio ao racismo e ao terrorismo. E S, não podia deixar de ser solução pacífica das controvérsias. Não tem erro, tomei esse remédio de manhã, já lembrei. IPANID, cumulado com risadas, RS, olha aí, não tem como errar, ok? Não tem como errar. E IPANID cumulado com RS, fechado? Tá aí os princípios expressos do artigo 4º da Constituição Federal. Não tem como esquecer, não tem como esquecer. Vamos seguir para as fontes secundárias. Como fontes secundárias nós temos a doutrina, a jurisprudência. Além delas, temos as decisões das organizações internacionais e os atos unilaterais dos estados. Vamos começar com doutrina e jurisprudência. Doutrina e jurisprudência, fontes secundárias, não são vinculantes, servem apenas como uma argumentação de autoridade, apenas para você convencer aí as partes e quem está intermediando esta relação de que o deslinde daquele conflito deve seguir para um determinado caminho ou outro, ok? Serve apenas como argumentação. Já as decisões das organizações internacionais já seguem outro rumo, dependendo da organização, tem aí a obrigatoriedade da sua decisão e a vinculação aí para casos futuros. Isso é possível, mas obviamente
desde que convencionado, desde que constante aí no tratado ou assinado aí pela parte que o adere. E o ato unilateral, por fim, como fonte secundária, é aquele ato expressado somente pelo Estado. É um absurdo, é como você chegar no seu marido, na sua esposa e falar: vou te amar para sempre, vou te amar para sempre. É um ato unilateral e você não pode cumprir. Amanhã pode ser que você não o ame mais, não a ame mais, a deteste, pelo amor de Deus. Como que você vai cumprir este ato unilateral? É assim que acontece nas relações internacionais. O Estado, sem ninguém pedir nada, ele fala: vou agir de determinada maneira. Se ele descumpre, amanhã pode ser questionado, ok? Pode ser questionado. Fechado? Seguindo aí em fontes, vamos entrar em tratados internacionais. Deixaremos para a próxima aula um tema complexo, um tema aí que vai demorar um pouquinho mais, mas gostoso, delícia. Na próxima aula, então, tratados internacionais, estejam com a gente aí. Obrigada pela presença de vocês, Instituto CBEL, com muito carinho. Beijo grande, valeu, até mais!